Bom, pessoal, bom dia. Vamos falar hoje um pouquinho sobre os anti-inflamatórios, né? Antes eu vou dar uma introdução, uma breve introdução aí, relembrar para vocês um pouquinho sobre eicosanoides, né? Porque vai ser muito importante para a gente entender quando que a gente vai usar cada anti-inflamatório. A gente tem uma variedade enorme de anti-inflamatórios que a gente pode usar e saber, e aí, qual é melhor para essa situação aqui? E como que ele funciona? E por que que eu não devo usar tal anti-inflamatório para esse paciente? Né? Eu acho que isso que é o mais importante. Para isso, a gente tem que relembrar um pouquinho da função e da síntese, basicamente, dos eicosanoides, tá? Porque a gente vai ter uma série de modalidades de anti-inflamatórios. Hoje eu vou falar aqui sobre os anti-inflamatórios não hormonais, né? Ou não esteroides, ou não esteroidais. Mas a gente tem anti-inflamatórios esteroides, né? Que são os glicocorticoides. Vocês vão ter aula sobre isso em breve aí, né? Então, que na verdade são excelentes anti-inflamatórios, têm uma potência muito boa, mas tem um perfil de efeitos colaterais que em muitos pacientes vai ser inaceitável, né? Então a gente tem que pensar muito bem como que a gente vai fazer essa escolha do anti-inflamatório ideal que a gente vai utilizar, tá? Então, bom, você já tem meu e-mail, né? Isso está em todas as minhas aulas. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. Então, os eicosanoides, né? Primeiro, por que tem esse nome, né? Vem de eikose, do grego, significa 20, né? Que são compostos que têm lá 20 carbonos na sua composição. E com isso eles vão ser derivados de alguns fosfolipídios de membrana, né? Da parte lipídica, na verdade, dos ácidos graxos, poliinsaturados com 20 carbonos, né? Isso vai estar presente lá em todas as nossas membranas celulares. Então, assim, são substâncias que não vai ter muita dificuldade de produzir. O nosso corpo não vai ter muita dificuldade de produzir, né? Então, a gente tem o principal substrato para a produção desses eicosanoides vai estar em todas as nossas células, todas as nossas membranas. Célula tem membrana pra caramba, né? Então vai ter bastante substrato em basicamente todas as nossas células, né? Então, geralmente não é muito difícil para o nosso corpo para encontrar substrato para poder fazer os eicosanoides, né? As prostaglandinas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, como que a gente vai limitar essa produção? A gente vai limitar inibindo as enzimas que fazem parte ali dessa produção, tá? Ou então, em alguns momentos, a gente pode até limitar a ação dela, tá? Mas isso daí a gente vai ver mais para frente. O principal eicosanoide que a gente vai usar para poder fazer essa nossa reação inflamatória vai ser o ácido araquidônico, né? Eu vou abreviar aqui como AA, tá? Mas sempre que eu estiver falando, eu vou falar sobre ácido araquidônico, que é essa estrutura que está com a fórmula estrutural aí no slide, tá? E, assim, a reação inflamatória, né, a síntese das prostaglandinas, então, desde lá de disponibilização do ácido araquidônico, e saber que o ácido araquidônico vai seguir essa cascata de reações para formar substâncias que vão ser pró-inflamatórias, ou até anti-inflamatórias, né? Foram descobertas tão importantes que tiveram 2 prêmios Nobel para os cientistas que descobriram partes dessa cascata, né? E o uso dos anti-inflamatórios, né? Então, a primeira vez foi descoberta lá em 1935, né? Como um ácido, né? Que é um ácido lipossolúvel que era produzido lá na próstata de porcos, né? Então, por isso que grande parte das substâncias que a gente vai ver aqui são chamadas de prostaglandinas, né? Porque foi descoberta principalmente na produção lá das próstatas dos porcos, né? Então,
Daí que vem esse nome, tá? Mas hoje em dia esse nome já não faz mais sentido, assim, funcional para a gente. É só a nomenclatura da substância mesmo. Na verdade, ela vai ter funções, é produzido por um monte de órgãos do corpo humano, e vai ter funções em basicamente virtualmente todos os órgãos do corpo humano, tá? E aí, como eu falei, a inibição dessa síntese de prostaglandinas lá pelo ácido acetilsalicílico, né, que foi o primeiro, assim, amplamente utilizado, né, o ácido acetilsalicílico, os salicilatos, na verdade, eram usados desde lá do Egito Antigo, né, então há mais de 2.000 anos atrás, salicilatos já eram usados com a função de impedir a dor, impedir a reação inflamatória, né, só que usavam lá a casca da árvore que tem um monte de salicilato e não sabiam o que era, né? Então, em 1971, foi descoberto a função ali do ácido acetilsalicílico, né? E aí, com isso, depois dessa descoberta, essa descrição inicial, foi possível melhorar esse processo, porque vocês vão ver que o AS, né, eu vou chamar ácido acetilsalicílico sempre de AS, tá? Vocês vão ver que o AS ele tem uma série de efeitos colaterais, uma série de situações que a gente não deve utilizá-lo, né? E aqui no Brasil, por exemplo, como anti-inflamatório, a gente usa muito pouco o AS. A gente usa muito mais outros anti-inflamatórios. Mas em diversas outras nações do mundo, né, nos Estados Unidos principalmente, o ácido acetilsalicílico é um dos anti-inflamatórios mais utilizados, né? Então, isso também tem uma parte cultural aí, tá? Mas então, o AES foi descrito lá, sua ação, em 1971. E aí foi outro prêmio Nobel. O ácido araquidônico, né? Então, a gente tem na dieta abundante substratos para a formação do ácido araquidônico, que é o ácido linoleico, né? Que, enfim, o bico aí, tá em um monte de coisa. E aí vai estar relacionado com compostos aqui com diversas insaturações, né? Geralmente com 3, com 4, com 5 insaturações, né? Que aí são os ácidos eicose-trianoicos, né? Então, aqui nas posições 5, 8 e 11, ou eicose-pentanoicos, enfim, vocês vão ver sempre esses radicais aqui, que fala mais sobre a estrutura química daqueles ácidos, né? Que para a gente, assim, não vai ser tão importante, porque a gente quer ver mais o produto final ali que está agindo no nosso corpo, promovendo uma reação inflamatória, ou então reduzindo alguma característica de alguma inflamação, enfim. Então, a gente vai ver lá os produtos finais desse metabolismo do ácido araquidônico. Mas a gente pode ter na nossa dieta, por exemplo, então, os pentanóicos, né, os ácidos eicosipentanoicos, né, com 5 insaturações, tem lá em óleo de peixe gorduroso, né? Então, assim, tem gente que faz muita suplementação disso, então isso pode ter algum impacto até na saúde, tá? Mas, como eu falei, são ácidos que são muito comuns, né, na nossa alimentação. Então, geralmente, a gente não tem falta desse troço, né? Não falta material para a gente fazer membrana celular. É muito difícil, né? E não falta material, então, para a gente fazer as nossas citocinas inflamatórias e prostaglandinas, tá? E aí, eles vão estar presentes, né? Como eu falei, eles vão estar na membrana celular. Então, a gente tem lá aquela cabeça hidrofílica, que é geralmente um fosfato, né, ligado lá num glicerol, né? Glicerol, 3 carbonos, 3 hidroxilas, e aí cada uma dessas pode estar ligada com... geralmente tem uma ligação aí comprida de um ácido graxo, né? E aí a gente vai ter vários diferentes ácidos graxos que vão estar nas nossas membranas celulares, né? Então a gente vai ter fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol, que vai ser importante lá para formar o trifosfato inositol, que é uma importante via de segundo mensageiro.
esfingomielina, tem cerebroglicosídeos, enfim, tem um monte de coisa aí. Fosfatidilcerina, que é um dos únicos negativos que a gente tem. Não sei se a gente tem aqui. Tem. Fosfatidilcerina, que ele na verdade, só um aminoácido, né? Que é negativo. Fosfatidiletanolamina, comum bastante, não só nas nossas células, como em bactérias também, enfim. Então, a gente vai ter vários ácidos graxos, e aí o ácido araquidônico vai ser um desses que vai estar ligado aqui vai estar ligado, né, no fosfolipídio de membrana. É um componente, então, do fosfolipídio de membrana. Né, que a gente vai ter vários diferentes. Né? Aqui está o palmitato, por exemplo, o ácido palmítico, que não tem nenhuma insaturação. Né? Ele é um ácido que ele é saturado. Né? Aqui já tem o oleato aqui, que já tem uma insaturação. Né? O araquidonato vão ter, geralmente, 5. Bom, aí vai ter aí, como eu mostrei para vocês no início, pode ter várias insaturações diferentes. Tá? Isso, enfim, tudo pode ser, obviamente, metabolizado para ser convertido em um ou em outro. Né? E, com isso, a gente tem sempre um substrato ali para poder fazer, então, esses produtos de reação inflamatória que a gente vai ver daqui a pouquinho. São disponibilizados ali pela fosfolipase A2, né? Então, fosfolipase vai cortar aqui o fosfolipídio da membrana e vai liberar esse ácido araquidônico. Então, essas fosfolipases, elas vão ser importantes porque elas vão ser alvo terapêutico de alguns outros fármacos, né? Por exemplo, glicorticoides, eles inibem fosfolipases, tá? Então, vocês vão ver isso com o Federico, tá? Não é a ação principal do glicorticoide, mas é uma ação que também ajuda a promover esse efeito anti-inflamatório tão potente do glicorticoide, tá? E aí, e se não usar? Então, vamos dizer que a gente tem lá uma fosfolipase, funcionou, clivou lá o fosfolipídio, né? Então, o ácido graxo ficou livre. E aí, não usou para nada esse ácido graxo. Ele é reincorporado na membrana. Né? Sempre vai ter um espacinho para ele ali, e aí ele vai voltar para a membrana. Então, a fosfolipase, ela vai fazer essa clivagem aqui, né? Então vai quebrar o fosfolipídio, ou seja, vai separar a parte polar aqui da molécula da parte apolar. E aí, com isso, vai deixar esse ácido graxo livre para ser usado ou não. Né? Se não for usado, ele vai voltar para a membrana. Nada. Então, aqui está o ácido araquidônico, né? De novo. Pode ser, primeiro, quando você libera lá o ácido araquidônico, ele não vai ficar dando sopa ali na região. Ou ele vai voltar para a membrana, ou ele vai ser metabolizado por uma das diversas vias de metabolismo que ele tem. Né? Então, hoje a gente vai falar muito aqui sobre a ciclooxigenase, que eu vou chamar de COX. Tá? Então, a ciclooxigenase, ela é a principal via que a gente vai ver aqui hoje. Tá? Não necessariamente é a principal via para todas as situações. Tá? Vocês vão estudar isso quando vocês estiverem vendo asma, por exemplo, que a lipooxigenase vai ser muito importante. Né? Então, a gente vai ter fármacos que vão inibir a lipooxigenase e que vão inibir também as ações ali dos leucotrienos, que são os resultados finais ali desse metabolismo. E a gente ainda tem as isoformas lá do citocromo P450, né, as CYPs. Né, então, tem várias CYPs que vão fazer o metabolismo disso. E ainda tem outras formas de metabolismo que a gente nem sabe direito como e por que acontecem. Né? Então, a gente vai ter oxidação não enzimática, né? Esses radicais, né, esses ácidos, por exemplo, eles vão ser metabolizados, só que sem a participação de nenhuma enzima. Eles vão ser oxidados, vão mudar lá a sua conformação estrutural, né, mas sem nenhuma enzima. E pode ter também transformação em endocannabinoides, que a gente ainda não sabe como que isso acontece, mas é uma das 5 vias aí de metabolismo do ácido araquidônico. Tá? E aí, isso já
para a gente já diz um monte de coisa. Só de lembrar dessas vias de metabolismo do ácido araquidônico, a gente pensa o seguinte, pô, se a gente bloquear esse troço aqui, bloqueia lá a COX, a ciclooxigenase, vai sobrar ácido araquidônico? Ou ele vai conseguir ser metabolizado por alguma outra via? Tem mais 4 vias de metabolismo dele, pelo menos, né? Então, assim, geralmente quando a gente bloqueia uma dessas vias aqui, ele se distribui aí pelas outras. Isso pode, inclusive, causar alguns problemas, né? Então, vamos dizer que a gente bloqueou aqui a ciclooxigenase, tem um monte de ácido araquidônico dando sopa, né? E aí, esse ácido araquidônico, ele nem todo ele vai voltar para a membrana, porque algum vai partir ali para as outras vias de metabolismo. E se ele resolve vir aqui bastante para a via da lipoxigenase, se a pessoa já tem alguma propensão, por exemplo, já tem uma reatividade brônquica maior, né? Quando você bloqueia a via da ciclooxigenase, você pode, por exemplo, desencadear uma crise de asma numa pessoa, né? Então, isso começa na nossa cabeça a fazer sentido, né? Quando vocês forem lá estudar asma, por exemplo, e doenças de hiperreatividade brônquica, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for prescrever um anti-inflamatório para essas pessoas, porque você pode estar causando ali uma crise naquela pessoa, tá? Então, tem que lembrar sempre das vias metabólicas e por que a gente deve ou não deve fazer aquela medicação. Pode falar. O excesso de ácido araquidônico concentrar na lipogenase e bloquear ela. Não bloquear, mas ia sobrar um monte de leucotrieno lá no final. E aí, leucotrieno é muito importante para a patogenia da asma, como vocês vão ver lá no módulo 6. Não, ela dá até conta de metabolizar tudo. Esse aqui é o problema. Que aí você vai ficar cheio de leucotrieno lá no final. E aí isso pode causar uma hiperreatividade brônquica e causar a crise de asma. Tá? Pode falar. Oi? As outras duas vias, sim. A gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses aqui. Tá? Então, isso aqui é um mapa, basicamente, sobre como que é feito aqui o metabolismo do ácido araquidônico, né? O ácido araquidônico está aqui no meio. Está aqui no meio. Né? Esse daqui, eu acho que eu vou botar aqui no ponteiro. Esse aqui. O ácido araquidônico está aqui no meio, né? Mas vocês podem ver que tem 200 milhões de caminhos que ele pode seguir aqui. Está meio simplificado porque eu não tenho o nome das enzimas, enfim. Mas ele pode seguir uma série de caminhos diferentes. E aí, quando a gente bloqueia um caminho desse daqui, ele vai acabar seguindo para os outros. Né? Seja ou voltando para a membrana, ou ele vai ser metabolizado em alguma outra coisa. Então, por que esses outros caminhos eles também são muito importantes? Porque ele... Porque se você bloqueia um desses aqui, ou você bloqueia dois, ele vai acabar tendo algum lugar para ir. Tá? Ou voltar para a membrana, ou então ele vai ser metabolizado lá, vai ser transformado lá no endoperóxido, vai ser, enfim, vai ser metabolizado de alguma maneira. Tá? Então, ele não tem muita escapatória, não. Ou ele está na membrana, ou ele está indo por alguma via dessa daí. Tá? E hoje a gente vai ver mais a via da ciclooxigenase, né, que vai formar lá as nossas prostaglandinas aqui, essa linha daqui principalmente. Tá? Simplificando um pouquinho, então, a gente tem aqui esse gráfico que vai mostrar o estímulo inflamatório, né? Então, primeiro, membrana, né, com os fosfolipídios, membrana, mostrando aí o estímulo inflamatório, que vai ser um potente estimulador de fosfolipase. Né? Então, estimulou lá a fosfolipase A2. Vocês vão ver muito abreviado PLA2, né, de fosfolipase A2. Que aí a gente já começa a ter aqui um lugar de bloqueio, né? Um corticosteroides, né? Os glicocorticoides, eles já podem começar a bloquear aí, né? Como eu falei, apesar de não ser a principal ação dos glicocorticoides. Tá? Vocês vão ver isso direitinho.
Sempre que vocês virem essa setinha, não, esse traço vermelho aqui, né? Isso aqui é um bloqueio, tá? Em farmacologia a gente usa muito isso. É um bloqueio, tá? É um traço horizontal ligado nesse traço vertical aqui, né? Dizendo que está bloqueando essa enzima. E aí, então essa fosfolipase A2, ela vai liberar esse ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, ele vai ter então as suas diversas vias, né? Então aqui tem mais de uma via, né? Mas tem no meio aí a nossa via da COX-1 e COX-2 e talvez COX-3. Tá? A gente ainda não sabe direitinho se a COX-3 realmente existe nos seres humanos ou não, mas é possível. Tá? E tem lá a lipoxigenase também, né, que vai ser bastante importante. Vocês vão estudar algumas classes terapêuticas, né, por exemplo, bloqueador lá da lipoxigenase, que é o Zileuton, ou bloqueador lá diretamente dos leucotrienos, Montelukast, Zafilukast, enfim, que é possível até que alguns de vocês usem isso aqui. Quem tem asma é relativamente comum, tá? Pode falar. Da lipoxigenase eu não vou cobrar de vocês, não. Da ciclooxigenase, sim. A gente vai ver os bloqueadores aqui, né? São os anti-inflamatórios não hormonais, não esteroides, né? Que são o tema principal da aula de hoje, tá? E aí a COX-1 e a COX-2, né? As ciclooxigenases, né? E potencialmente COX-3 também, mas a gente, como falei, ainda não sabe direito. Vai formar lá o que a gente chama de prostanoides ou prostaglandinas, né? Que aí tem várias, né? Ele tá dando alguns exemplos aqui, está dando 2 exemplos aqui. Mas a gente tem uma série enorme de prostaglandinas, né, que vão ser bastante importantes para a nossa homeostasia, tá? E para a reação inflamatória. Então, as ciclooxigenases, né, que a gente chama de COX, elas, na verdade, isso daí é o nome fantasia dela, vamos dizer assim, é o nome simplificado dela. Na verdade, elas são prostaglandina endoperóxido sintase, tá? Então, esse é o nome da enzima ciclooxigenase, né? Só que a gente chama de ciclooxigenase porque é muito mais fácil, né? Então, a gente tem, como eu já falei para vocês, a gente tem 3 subtipos identificados até o momento, mas o terceiro tipo, mais recente, né, de identificação mais recente, a gente não sabe exatamente se a gente tem em seres humanos, né? A gente sabe que tem lá em cachorro, a gente sabe que tem em alguns outros animais, mas em humano a gente não sabe se ela realmente existe. Tá? Então tem aí alguns artigos controversos sobre isso, né? Inclusive, alguns fármacos que a gente não sabe direito o mecanismo de ação, como um muito utilizado, que é o paracetamol, ou acetaminofeno, tanto faz. Alguns autores acham que ele age ali na COX-3, né? Mas a gente não sabe nem se a COX-3 está presente no corpo humano, então a gente realmente não sabe direito como que o paracetamol funciona, tá? Mas tem algumas hipóteses, vocês vão ver no livro, que tem muita discussão sobre isso, né? A COX-1, né, ela é constitutiva, ou seja, ela é produzida continuamente pelos tecidos, ela é ubíqua, né, ela assim, está presente ali em tudo que é tecido, basicamente, né? A maioria dos tecidos produz constitutivamente a COX-1, tá? E é muito importante para a homeostasia desses tecidos, né, para fazer o controle ali das funções daquele tecido, né? A COX-2, em alguns lugares, ela está presente constitutivamente, em outros, na maioria deles, ela vai ser induzida quando tem alguma reação inflamatória, né? Então, você tem alguma agressão ali, tem a liberação ali de mediadores inflamatórios iniciais, né, citocinas, né, pensando lá em interleucina 1, interleucina 6, fator necrótico tumoral alfa, tem várias citocinas que vão promover ali a indução desse início da inflamação, né? E aí, isso vai fazer com que a célula comece a produzir a COX-2. Então, ela é induzida por um processo
inflamatório, né? Então, ela inicialmente chegam lá aquelas citocinas dizendo, opa, tem alguma coisa errada aqui. E aí isso vai causar a indução dessa ciclooxigenase 2. Né? Então, teoricamente, a COX-2 é o nosso principal local que a gente quer bloquear para a gente pensar num anti-inflamatório, né? Se tem uma inflamação que tá induzindo a produção de ciclooxigenase, então é essa ciclooxigenase que a gente quer parar, né? A ciclooxigenase 1, que ela é mais ligada na homeostasia dos tecidos, teoricamente a gente pode deixar ela funcionando ali, né? Então isso foi uma mentalidade usada durante muito tempo, mas vocês vão ver que isso não dá muito certo para alguns tipos de pacientes, tá? Porque aumenta muito o risco cardiovascular. Tá? Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, esse aqui é só um esqueminha mostrando que a gente tem a membrana, né, que aí com a fosfolipase A2 libera lá o ácido araquidônico, que é, o substrato que a gente precisa, né? E aí a gente vai ter duas vias principais de ciclooxigenase, né, COX-1 e COX-2. A COX-1 constitutiva, que vai estar lá e vai metabolizar aquele ácido araquidônico de qualquer maneira, né? E aí vai fazer lá as suas prostaglandinas, né? E a COX-2, que ela é indutível ou induzível, né? Que vai ser induzida em reações inflamatórias, na maioria dos casos. E a gente tem alguns fármacos que vão inibir seletivamente essa COX-2. Vão inibir apenas a COX-2. Né, que, como eu falei para vocês, parecia uma ideia excepcional. Né? Mas a gente vai ver que não é bem assim, não. Tá? Por quê? A COX-2 está mais ligado aqui com... Aqui seria PEN, provavelmente. Seria dor, febre, né, inflamação. E a COX-1 mais ligada lá com integridade de mucosa intestinal, gástrica, principalmente, né? Função plaquetária, isso aqui vai ser muito importante, plaquetária e endotelial, e função renal, tá? Então, a gente vai ver especificamente cada uma delas. Esse daqui é um algoritmo do Goodman, tá? Mostrando aqui as vias metabólicas lá do ácido araquidônico, né? Vindo aqui da parte central superior, né? Que a gente tem aqui algumas transformações que a gente não sabe nem como que elas acontecem, né? Ele tem uma setinha aqui que ele não mostra nem qual enzima que é, porque a gente não sabe, né? Que transformação desse ácido araquidônico em endocannabinoide, né? A gente não sabe como que isso acontece, mas isso acontece. E aí depois a COX-2 pode dar até uma força aqui para poder fazer uma metabolização final ali, né? A gente tem a metabolização pelas isoformas do P450, né, que basicamente vai inativar aquele ácido araquidônico. A gente tem formação aqui de lipoxinas, leucotrienos, através da lipooxigenase, né, LOX, que vocês vão ver bastante isso quando vocês estiverem estudando asma e processo de hiperreatividade brônquica. A gente tem oxidação por radicais livres, né, que aí vai formar ali isoprostano, vai formar algumas outras substâncias. E a gente tem a nossa via principal aqui, que é a via da ciclooxigenase, né, que é a principal que eu estou falando do nosso estudo aqui hoje, que é a via que vai promover aqui a metabolização do ácido araquidônico, primeiro em prostaglandina G2, né, depois vai fazer aqui a metabolização em prostaglandina H2, que são metabólitos intermediários ali das prostaglandinas, né? E aí depois, com cada enzima específica, né, vai formar um tipo de prostaglandina específico, né? Tromboxano A2, esse nome já diz bastante coisa para a gente, tromboxano, né? Então é muito importante para o processo ali de hemostasia, né? E ao mesmo tempo vai ser muito importante para a gente para risco cardiovascular, né? Então, o tromboxano A2 vai ser um dos nossos grandes vilões aí
para quando a gente estiver vendo o risco cardiovascular dos nossos pacientes, né? Então, por isso que a gente geralmente vai bloquear esse troço aí para um paciente que infartou, por exemplo, ele vai fazer o uso de um anti-inflamatóriozinho dose baixa para o resto da vida, né? Faz geralmente a AS ali, 100 miligramas por dia, o resto da vida, né? E ainda tá se discutindo se isso é bom para todo mundo ou só para quem tem risco cardiovascular, né? Então, tem algumas pesquisas que estão tentando avaliar a função aí do ácido acetilsalicílico em termos populacionais, né? Ver se aumenta a sobrevida da população. Tem prostaglandina E2, F2-alfa, D2, I2, enfim. Por exemplo, prostaglandina I2 vai ter um nome próprio, né? Ela é chamada de prostaciclina, né? Então, mas chamar de prostaciclina ou prostaglandina I2, tanto faz, tá? Então, vai ter uma série aí de prostaglandinas que vão ter diferentes ações, né? Geralmente, aqui está até interessante que está uma oposta à outra. Aqui o tromboxano está de um lado, a prostaciclina está do outro, né? Isso vai ser, em geral, como que elas vão funcionar no órgão, né? O tromboxano vai fazer uma coisa, a prostaciclina vai fazer o oposto do que ele está fazendo. Então, é muito importante manter esse balanço entre as duas funções. E a gente vai ver que quando a gente faz um bloqueio seletivo da ciclooxygenase, esse balanço se perde. E aí, quando você perde esse balanço, você acaba tendo uma propensão, nesse caso específico, dos seletivos para COX-2, para trombose. E trombose intraarterial, inclusive, e aí você tem aumento do risco vascular. Tá? Então, a gente chama de prostanoides, né, em geral, né, esse grupo de prostaglandinas. A gente chama de prostanoides, que eles são lá sempre com receptores, eles agem, né, em receptores de superfície, aqueles 7 segmentos transmembrana, acoplados à proteína G, ou seja, vão fazer uma resposta metabotrópica ali dentro da célula, né? Vão, então, ter várias proteínas G que vão estar em cada um desses receptores, né, da sua prostaglandina específica, do seu prostanoide específico, né? Então, tem estimulatório, inibitório, enfim, tem tudo que é jeito, tá? E aí vão modular a atividade de adenosiclase, fosfolipase C, e aí vão modificar ali a ação daquela célula, né? E os prostanoides, eles têm ação geralmente autócrina ou parácrina, ou seja, vão atuar ali na região, na célula onde ela foi produzida, né, e volta, ou então ela é produzida e aí só vai atuar nas células que estão em volta ali dela, tá? Não vai atuar de maneira endócrina, longe lá, enfim, à distância, indo pelo sangue, né? Vai atuar ali pertinho, né? Então tem ação geralmente local, tá? Por que geralmente? Porque tem algumas situações, né, que essas prostaglandinas elas vão ter ações sistêmicas, que são situações muito graves, né? Vocês vão ver isso mais para frente lá do curso, quando vocês estiverem estudando lá tempestade de citocina, coisas que acontecem, por exemplo, acontece bastante no COVID, né? Quando você vê que a pessoa está bem, de repente ela descompensa. Aí estão fazendo uns estudos medindo aí um monte de substância, inclusive algumas citocinas dessas e algumas prostaglandinas, né? E estão vendo que assim os níveis vão lá para cima, né? Isso é o nosso corpo que faz. É uma reação exagerada para o vírus, né? Isso acontece em algumas outras condições também, né? Tempestade de citocina não é um troço novo para a gente, mas a gente ainda não sabe tratar direito esse troço. E aí a ação vai ser definida pelo local, né, de onde está aquela citocina, naquele prostanoide, vamos agora especificar mais para prostanoide, né? E qual o tipo de receptor que tem ali, né? Então, aonde que está, qual é o prostanoide, porque qual é o prostanoide, aí vai ser no seu receptor específico, né? Qual o tipo de receptor que tem ali, tá?
Então, essas são as características aqui que vão definir a ação desses prostanoides. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente. Então, vamos começar aqui falando das plaquetas, que vai ser aqui um dos principais pontos que vocês vão ter que pensar toda vez que vocês forem prescrever um anti-inflamatório. Tá? Isso aí é essencial. Isso é uma coisa que eu dou bronca quando as pessoas que estão me acompanhando lá na visita no hospital. E aí, enfim, a gente tem uma seleção bastante limitada de fármacos que a gente pode usar lá. E aí, faz tal, Igor. Ué, mas por que eu vou fazer isso daqui nesse paciente? Aí a pessoa começa a dar aquela rateada, né? Não se lembra direito, né? Ó, falei isso com você no módulo 4. Eu falei com você no módulo 4 isso, né? Mas, enfim, aí eu explico de novo, né? Por que não pode fazer aquele troço. Né? Então, assim, é muito importante. Plaqueta vai ser o nosso primeiro ponto que a gente tem que pensar muito direitinho, né? Plaqueta vai fazer principalmente aqui o tromboxano, né? Que vai ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso principal ponto que a gente tem que prestar atenção, que se a gente vai poder bloquear esse troço ou não, né? Por quê? Porque o tromboxano, ele vai promover aqui a agregação plaquetária, né? Então, ele é protrombótico. Se ele é protrombótico, ele precisa de alguma coisa ali para contrabalançar isso. Porque se a gente tiver só tromboxano circulando ali naquele local, o que vai acontecer? Agrega a plaqueta, mais tromboxano, agrega mais plaqueta, e aí você vai ter uma coagulação ali dentro do próprio vaso, né? O sangue começa a parar de circular ali naquele grumo de plaquetas, forma um coágulo. Enfim, vocês devem saber cascata de coagulação melhor do que eu. Mas, então, o tromboxano, ele vai promover essa agregação plaquetária e isso faz com que a gente tenha que pensar. Então, tem que ter alguma coisa para poder se contrapor a isso, certo? E a gente vai ver que a ação vai estar inibida lá pela prostaciclina. A prostaciclina, ela não vai ser produzida nas plaquetas, ela vai ser produzida pelo endotélio, tá? Então, vai ser produzida ali principalmente pelo endotélio. Eu já devo ter alguns slides sobre isso aí na frente, mas é muito importante falar isso para vocês, porque plaqueta e endotélio têm essa simbiose, né? Eles têm que funcionar de uma maneira bem organizada. Por quê? Porque a gente, primeiro, tem que coagular. Se a gente tem um machucado, algum vaso sanguíneo começa a extravasar sangue, a gente tem que ter uma coagulação funcionante. Ao mesmo tempo, não pode coagular dentro do vaso, né? Senão a gente vai ter trombose. Então, esse balanço entre hemorragia e trombose é um balanço muito fino, né? E aí, quando a gente inibe um e aí não inibe outro, você ou vai ter uma hemorragia ou vai ter uma trombose, né? Então, ou muitas hemorragias e muitas tromboses, que geralmente é o que acontece, né? Então, tem que ser muito bem pensado quando a gente vai modular com esse troço aí. Então, nos vasos sanguíneos, a gente vai ter a prostaciclina, né? A principal prostaglandina que vai agir na parede do vaso, né? Que aí vai ser produzida aqui da indução da COX-2 no endotélio. Opa, isso daí já está começando a mostrar para a gente como que pode dar problema inibir só uma ciclooxigenase. Se a gente tem aqui uma produção constitutiva, né, uma produção o tempo inteiro de tromboxano pela COX-1 na plaqueta, né, a plaqueta é um pedaço de célula ali, não tem núcleo, não tem nada. E aí as enzimas estavam ali, elas continuam ali, né? Então a COX-1 da plaqueta vai ficar ali funcionando até aquela plaqueta for reabsorvida, certo? No endotélio não, no endotélio a gente tem aqui a estimulação da indução pela COX-2, tem núcleo, tem tudo que dá para poder produzir a enzima, né? Então, aí quando o endotélio tem lá aquele estresse de cisalhamento, né? Ou seja, um fluxo que está passando ali naquele vaso numa velocidade rápida, isso gera um estresse ali da parede do vaso, no endotélio. Esse endotélio ele vai começar a produzir mais prostaciclina para poder dilatar e reduzir esse estresse na parede, né? Quando o endotélio está funcionando direitinho. E essa produção de prostaciclina é através da indução da COX-2. Né? Então, ele não fica fazendo COX-2 direto para poder dilatar, porque a prostaciclina é muito potente, é um vasodilatador muito potente.
né? Então, geralmente, ele não está produzindo muita prostacyclina, ele não. E aí, quando tem lá uma alteração no fluxo, um aumento no fluxo, ele vai lá e, opa, vamos fazer COX-2, e aí, com isso, ele faz lá a prostacyclina, né? E aí, vai lá e dilata aquele vaso, né? Não só dilata o vaso, mas também ele atua lá na plaqueta para poder contrapor o efeito do tromboxano, né? Então, você imagina que tem um trombo, né? Então, um gruminho de plaquetas, na verdade, não um trombo ainda não, mas um grumo de plaquetas, né? Que está passando por um vaso, e aí só que está passando sangue também, né? E aí esse sangue, quando passa em volta daquele grumo de plaquetas, ele passa muito rápido, né? E aí aquele endotélio, opa, temos que produzir prostacyclina. E aí vai lá e produz, e aí desfaz basicamente aquele grumo de plaquetas. Então, é um balanço que é muito importante. Tem outros altacoides que também vão, ou autocoides, né, tanto faz, que também vão estimular essa produção de prostacyclina, né, de prostaglandina I2, e, consequentemente, então, de COX-2, né? E aí vai reduzir o tônus arterial, tanto sistêmico quanto pulmonar. Então, ele abaixa, basicamente, se for numa quantidade suficiente, abaixa ali a pressão arterial sistêmica e pressão arterial pulmonar. Então, vocês vão ver que tem alguns agonistas aqui da prostacyclina, já que a prostacyclina ela é meia-vida muito curta, então ela tem ação local ali. Foi desenvolvido farmacologicamente fármaco, alguns, na verdade, né, que vão mimetizar essas ações da prostacyclina. E aí, com isso, você tem aí um tratamento, por exemplo, para hipertensão arterial pulmonar, né, com um fármaco chamado epoprostenol, por exemplo. Né, então, enfim, tem alguns fármacos que a gente vai ver daqui a pouquinho. A prostaglandina E2 e D2 ela também podem participar ali do tônus vascular com menos importância do que a prostacyclina, tá? Mas podem também, vocês vão ver bastante aqui em relação à prostaglandina E2 também, principalmente, e até da D2 também, que são importantes no mecanismo de uma vasodilatação generalizada em uma pessoa que esteja com sepse, ou seja, uma reação inflamatória geral causada por uma infecção geralmente bacteriana. Né? Então, vocês vão ver que isso vai ser bastante importante também. Prostaglandina E2 vai estimular, então, o fluxo sanguíneo renal, excreção de sal. Então, mais uma que a gente assim, não quer mexer muito com ela ali no rim, porque se a gente inibe esse troço aqui, o rim vai receber menos sangue, e aí você pode ter alguma doença renal. Então, vocês vão ver que existe uma doença renal causada por anti-inflamatórios, tá? Pelo um uso muito continuado ou com doses muito altas de anti-inflamatórios. Tá? Isso a gente também tem que tomar muito cuidado. Então, a prostaglandina E2, um pouco da prostaglandina D2 também, junto com a prostacyclina, elas vão ser responsáveis por um mecanismo aí de choque circulatório, como eu falei, em pessoas que têm essa infecção generalizada no corpo, chamada de sepse. Tá? Vocês devem estudar isso melhor no módulo 5. E aí, outro ponto importante da prostaglandina E2 é que vai manter o canal arterial patente até o nascimento. Ou seja, é importante para manter a circulação fetal, né, aquele shunt artério-pulmonar, né, da circulação sistêmico-pulmonar, desculpa, para poder manter a circulação do feto viável. Então, se a gente bloqueia esse troço aqui antes do nascimento do feto, o que pode acontecer? Você pode ter morte fetal, né? Porque aí o sangue vai começar a passar muito pelos pulmões, que não estão desenvolvidos, que não estão fazendo troca, né? E aí você tem sofrimento e potencial morte fetal, né? Então vocês vão ver que usar anti-inflamatório em grávida, bloquear esse troço aqui em grávida, é um pouquinho complicado, né? Então, principalmente ali próximo do parto. Mas tem alguns que são relativamente seguros, que a gente vai ver mais para frente. Então, inflamação e aterogênese, né? O tromboxano, ele é aterogênico, ele promove a inflamação do sistema cardiovascular como um todo, né? Até das células cardíacas, né?
Promove aqui desenvolvimento de aneurismas, que são alterações da parede dos vasos, que vocês vão estudar também mais para frente. A prostacyclina faz essa inibição, faz o contrário, né? Então, ela vai inibir ali a aterogênese, limita a remodelagem cardíaca, limita a proliferação vascular. Então, assim, tromboxano e prostacyclina geralmente vão ter esse papel aí antagônico um do outro, tá? Na maioria das vezes. Então, esse balanço entre os dois é muito importante. Quando eu chego lá e bloqueio só um deles, você vai favorecer muito o outro e isso pode causar algum problema sério no seu paciente, tá? No coração, a prostaglandina E2 e a prostaglandina I2, né, ou prostacyclina, eles são cardioprotetores, que a gente chama, né? Então, eles vão proteger ali o tecido cardíaco contra danos oxidativos, né? Então, eles vão basicamente ajudar o coração a se livrar ali dos radicais livres e da remodelagem, né? Que também vão ser sintetizados pela indução da COX-2, né? De acordo com o fluxo sanguíneo, tá? Então, eles vão ser muito importantes. Já o tromboxano no coração, né, ele vai contribuir para o estresse oxidativo, né, então ele aumenta o estresse oxidativo, aumenta ali a coagulabilidade. No coração em si, nas células cardíacas, ele vai promover a apoptose e fibrose de cardiomiócitos. Então o tromboxano ele tem que estar sempre ali bem controladinho, em xeque, ali no coração, né? Então por isso que é importante manter aqui o balanço entre os dois. Nos pulmões, aí a gente vai ter uma relação aí que é muito complicada, né, de prostaglandinas que vão atuar causando broncodilatação e outras que vão ter ações broncoconstrictoras, né? E como nos brônquios, por exemplo, a gente tem muito COX-1, COX-2 e, enfim, não vai fazer tanta diferença assim. As reações elas são muito complexas entre dilatação e constrição. Então, se a gente inibe um aqui ou inibe outro aqui, geralmente não vai fazer tanta diferença assim em termos de prostaglandina, tá, gente? Vai fazer, obviamente, diferença lá se a gente bloquear algum para poder sobrar mais os produtos do metabolismo da lipoxigenase, né, os leucotrienos. Mas, em relação às prostaglandinas, em relação direta, né, ação direta ali no brônquio, a gente não sabe direito, assim, não é previsível uma resposta a um bloqueio de uma ou de outra, tá? Nos rins, a gente vai ter aqui a manutenção do fluxo lá pela PGA2 e pela prostacyclina, tá? São duas prostaglandinas, então, que vão manter o fluxo sanguíneo renal, que também são derivados da COX-2, tá? Então, mais uma vez, COX-2 é extremamente importante para a manutenção do fluxo sanguíneo renal, né? E em relação à inflamação em si, sistema imune, a gente vai ter aqui as nossas principais, a prostaglandina E2 e prostaglandina I2, ou prostacyclina, né? Que vão fazer o quê? Vão promover basicamente a inflamação, promover lá a permeabilidade vascular, promover uma série de fatores para... Então, faz vasodilatação, né? Se faz vasodilatação, chega mais sangue ali. Então, na inflamação, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho os 4 principais pontos da inflamação, né, que é o edema, a dor, o calor e a vermelhidão. Uma vasodilatação é essencial para você promover esse processo, né? Precisa chegar sangue, precisa extravasar o sangue, né? Então, enfim. Então, você tem lá a prostaglandina E2 e a prostaglandina I2, né, que são vasodilatadores e vão ser muito importantes para o processo inflamatório. Porque inflamação, gente, é um processo positivo para o corpo, tá? É o corpo que está reagindo contra alguma coisa, né? Então, nem sempre a gente vai querer, de qualquer maneira, acabar com aquele processo, tá? E aí, conjunto lá com leucotrienos, com PAF, né, fator ativador de plaquetas, histamina, bradicinina, serotonina, várias interleucinas, né? Então, o processo inflamatório não é um processo que é só relacionado com prostaglandinas. Então, isso é uma coisa muito importante que vocês entendam, porque eu vejo um monte de gente perguntando, pô, a gente está fazendo já 1 quilo de anti-inflamatório nessa pessoa aqui, por que essa inflamação não cede?
né? Porque não é só isso. Não é só prostaglandina que tem que bloquear, né? É um monte de coisa. Né? Então, não adianta, às vezes, você fazer uma dose assim, ridícula de um anti-inflamatório e você vai prejudicar seu paciente e sem saber que não é só isso. Tem um monte de coisa que a gente precisa avaliar e ver o que a gente vai fazer, tá? Para fazer o nosso plano terapêutico. No útero vai ser muito importante porque as prostaglandinas elas são essenciais para o parto, tá? Então a gente vai ter ali principalmente prostaglandina F2-alfa e a prostaglandina E2, né, que vão ser muito importantes para contratilidade uterina, né? Então aumenta ali o tônus uterino, aumenta a frequência, né, e intensidade das contrações do útero, né? Então, mais uma vez, se a gente bloqueia esse troço lá numa grávida que está próxima do termo, a gente pode estar atrasando ali o parto. Ou se a gente estimula esse troço antes da hora, a gente pode estar induzindo o parto, né? Então, vocês vão ver que isso já foi feito muito aí antigamente, quando a gente tinha lá o misoprostol, que é um análogo aqui da prostaglandina E2, que era usado lá para tratar algumas doenças de estômago, e aí as pessoas usavam como abortivo, né? Porque era vendido em farmácia normalmente. Aí depois agora limitaram para uso apenas hospitalar. Tá? Então, enfim, muito importante então para contração uterina. Pode falar. Isso. Não, mas é isso mesmo, tá? Então, assim, para começar o trabalho de parto, você precisa de vários estímulos, né? Então, precisa lá do estímulo hormonal, né? E vai precisar dos estímulos locais, que aí a gente vai ter a produção aqui, principalmente de prostaglandina E2, né? E essa prostaglandina E2, ela vai auxiliar ali na contração uterina e vai promover, então, o mecanismo do parto, tá? Então, é isso mesmo, Débora. No tubo digestivo, né, a gente vai ter aqui ações do tubo digestivo inteiro, mas muitas ações importantes no estômago, tá? As prostaglandinas E2 e F2, né, podem causar aqui a contração do tubo digestivo, né, da musculatura do tubo digestivo. Isso não é muito importante, tá? Não é uma função que vocês vão ver assim com muita frequência, né? De aceleração de trânsito intestinal, por exemplo. Isso, assim, às vezes acontece e acontece com algumas coisas, né? Mas, enfim, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Estimula a transferência de água e eletrólitos para a luz intestinal, né? Então, isso vai ser importante aí para auxiliar no processo de digestão, né? E a prostaglandina I2, ou prostacyclina, vai ter um efeito contrário a esse da PGE2 e PGF2, principalmente PGF2-alfa. Tá? Então, mais no tubo digestivo, em relação ao trânsito intestinal, vocês vão ver que os anti-inflamatórios eles vão ter não muita ação. A maioria vai ser alguns efeitos colaterais, inclusive diarreias, enfim, que vão ser os mais comuns. Nas secreções, isso vai ser bastante importante aqui para o nosso tratamento, né? A prostaglandina E2 e prostaglandina I2, elas vão aumentar a secreção de muco. Ou seja, se aumenta a secreção de muco, você vai proteger a parede daquele estômago, por exemplo, né? Reduz a secreção ácida. Então tem menos ácido e mais muco. Então o ácido ele não consegue chegar, o pouco ácido que tem não consegue chegar e agredir a mucosa gástrica, tá? E concentrações de pepsina, né? De enzima digestiva. Então, são prostaglandinas que a gente chama de gastroprotetoras. Elas vão proteger ali a mucosa gástrica. Então, isso vai ser muito importante, né? Porque quando a gente inibe isso, principalmente aqui pela COX-1, né, constitutivamente, a gente vai ter uma maior agressão ao estômago. Então, por isso que a pessoa, quando toma lá aquele anti-inflamatório,
principalmente por muito tempo, ela vai começar a ter gastrite, pode ter úlcera, pode ter um monte de coisa, porque a parede do estômago ela fica desprotegida, né? Porque isso aqui vai estar bloqueado, tá? Então é muito importante a gente também pensar nisso, mais uma vez, quando for fazer o plano terapêutico para os nossos pacientes. Então, as prostaglandinas E2 e E1, que são produzidas ali constitutivamente pela ciclooxigenase 1 no estômago, elas são gastroprotetoras, né? Elas vão aumentar a produção de muco, vão reduzir a produção de ácido, ou seja, vão proteger ali aquela mucosa gástrica, aquela mucosa do estômago, né? Então, quando a gente inibe elas, você está desprotegendo essa mucosa, né? Então, os anti-inflamatórios, vocês vão ver que eles vão inibir as ciclooxigenases, os não hormonais, né? Eles vão inibir a ciclooxigenase. E com isso, você tem risco de ter ali alteração de gastrite, úlcera, enfim, refluxo, um monte de coisa. Tá? Pode falar. O mecanismo é anti-inflamatório, trabalhando sobre as duas portas, e aí vai dar o resultado das prostaglandinas. Isso. Basicamente isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre os anti-inflamatórios em si. Agora a gente está vendo as funções aqui das prostaglandinas. Aqui, ó, a partir da aplicação do anti-inflamatório vai relacionar com essa função. Isso, tá? Nos olhos, a gente tem a PGF2-alfa aqui, que vai reduzir a pressão intraocular. Então, vocês já imaginam que pessoas que têm uma pressão intraocular aumentada, né, numa condição chamada de glaucoma, a gente pode usar PGF2-alfa, ou, na verdade, análogos do PGF2-alfa, para poder pingar lá no olho e reduzir a pressão ocular, né? Então, vocês vão ver que tem tratamentos que são relacionados aí com a PGF2-alfa, lá no próstata, enfim, tem vários. Né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais para vocês. A PGE2, ela vai ser o nosso principal mediador tardio de febre, né? Inicialmente, a gente vai ter interleucinas que vão chegar lá no nosso centro de controle da temperatura corporal e vão fazer então, esse aumento do termostato. Um pouquinho mais tardiamente, né, depois de algumas horas, a gente tem produção de PGE2 que vai manter então esse termostato lá em cima, né? Então, se a gente limitar aqui a produção da PGE2, você tem redução da temperatura corporal, né? Quando está aumentada. E tanto a PGE2, quanto a PGD2, quanto a PGI2 e quanto a PGF2-alfa, então a menor maioria das prostaglandinas, elas são agentes sensibilizadores, né? Ou seja, elas podem potencializar a transmissão de impulsos dolorosos. Isso vai ser muito importante. É um dos mecanismos que, quando a gente inibe esse troço todo aqui, você tem uma redução da dor. Não é o principal mecanismo, mas é um importante mecanismo, tá? Na transmissão que eu estou falando. Tá? Vamos ter algumas implicações aí no câncer também, né? A gente sabe que atualmente tem alguns cânceres que têm aí um importante impacto de prostanoides, né? A prostaglandina E2, por exemplo, em algumas síndromes, né? Polipose adenomatosa familiar, por exemplo. A gente sabe que tem uma grande produção de prostaglandina E2 no intestino e isso causa mudança ali daquele pólipo benigno para um tumor maligno. Então, vocês vão ver, em algumas ocasiões, pessoas que estão em risco de desenvolver câncer tomando anti-inflamatório para poder bloquear esse troço aí. Tá? Então, não é comum, tá? Mas anti-inflamatórios, em alguns casos, eles podem ser usados para evitar o aparecimento de câncer em quem tem uma propensão grande a alguns tipos específicos de câncer. Tá? Parece que o tromboxano A2 também pode ser um outro mediador pró-oncogênico, né, mas isso também ainda está em estudos. E são produzidas pela ativação da COX-2. Então, geralmente, essas pessoas vão tomar um remédio ali específico para bloquear a COX-2. Tá? E aí, os prostanoides, então? Como que a gente pode usar esses prostanoides? Né? A gente pode fazer a injeção lá de prostaciclina, por exemplo. Vai durar 2 minutos a sua injeção, né? Porque vai ser rapidamente metabolizado e acabar a ação rapidinho. Então, o que a gente faz? A gente faz, geralmente, análogos, né? Análogos, ou faz preparação sintética, né? Faz aquela própria substância sinteticamente, né?
Ou então faz um análogo, que você muda um pouquinho a estrutura ali para poder durar mais a ação, ou para poder ir mais para algum órgão, ou enfim, você muda a estrutura para poder fazer o tratamento da maneira que você quer, para direcionar, enfim, da maneira que você quer direitinho, né? Então tem preparação sintética, por exemplo, de prostaglandina E2, mas tem análogos, né? Tem da PGO2, como eu falei, é o misoprostol, né? O misoprostol, nome comercial mais comum, o Cytotec, tá? Esse daqui, da Pfizer, eu boto sempre de referência aqui, né? Então o Cytotec ele foi o primeiro, né? Tem outros, mas a Pfizer foi a primeira empresa que comercializou esse misoprostol, que é um análogo da prostaglandina E2, que inicialmente ele foi usado para o tratamento de hipersecreção gástrica. Então foi usado para poder proteger o estômago, inibir aquela secreção gástrica ali, né? E aí começou a ter um uso indevido por mulheres que queriam promover o aborto, né? Então, que não era aprovado para esse uso, né? Aí caracterizando o uso indevido. E aí essa medicação ela começou a ficar restrita para os hospitais, né? Com o advento também dos bloqueadores lá do receptor de histamina, né? De H2, e das bombas, do inibidor de bomba de próton, né? Que também são bastante potentes ali para poder reduzir a secreção ácida e proteger o estômago, né? Então, atualmente, a gente não precisa mais do misoprostol para proteção gástrica, né? Apesar de ser um excelente fármaco para essa função, tá? Tem a carboprostametamina, por exemplo. Carboprosta é um análogo aqui da prostaglandina F2-alfa, né? Então, vocês vão ver que vão ter vários usos aí, né? Tem indicações também para impotência, por exemplo, né? Então, preparação sintética de prostaglandina E2, né? Que é um vasodilatador, né? Então, assim, quando a gente pensa lá em disfunção erétil, a gente pensa em problema na dilatação dos vasos que levam sangue lá para os corpos cavernosos esponjosos do pênis, né? E se a gente pensar, hoje em dia, o tratamento padrão, né, padrão ouro, os inibidores da fosfodiesterase 5, né, o sildenafil lá, que é o Viagra, por exemplo, é o primeiro deles, né? Mas não é a única opção que a gente dispõe para esse tipo de transtorno, né? Então, pode ter também o haloprostadil, é um análogo sintético aqui da prostaglandina E2, né? Só que qual é a grande desvantagem do haloprostadil? Comodidade posológica, né? Olha as vias de administração que são feitas com haloprostadil. Ou uma injeção intracavernosa, ou seja, mandar uma agulha lá, uma parte sensível do corpo, né? Ou então um supositório uretral, que também não deve ser das coisas mais agradáveis do mundo, né? Então, por essa não comodidade posológica, a gente tem outros fármacos que são assim, eu acho que são mais eficazes, inclusive, do que a prostaglandina 2. Eu acho que eu nunca li nada especificamente sobre isso. Mas os inibidores da PDE5, eles são atualmente o padrão ouro por causa de comodidade posológica e por causa de eficácia, vamos dizer assim. E o haloprostadil, ele também pode fazer aqui a manutenção do canal arterial, né? Então, tem algumas doenças, né, algumas malformações, né, que ao nascer, a criança precisa manter aquele canal arterial patente, né, ducto arterioso, enfim, sei lá como é que vocês aprenderam. Mas o canal arterial ele precisa ficar patente, principalmente em algumas cardiopatias cianóticas, né? Que aí você precisa manter aquilo patente por mais algum tempinho para poder fazer as intervenções necessárias, né? E aí pode ser feito haloprostadil, né? Pode ser feito então análogo do prostaglandina E2. Pode falar. No caso da injeção, que usa um analgésico para poder reduzir desconforto, não sei te dizer, né? Eu imagino que não. Eu imagino que seja só porque você vai fazer uma injeção de um analgésico, por exemplo, porque se fizer tópico ali, não vai funcionar muita coisa, né? Pode até fazer uma pomada, talvez, mas
em vez de fazer uma injeção, você vai fazer duas, e analgésico dói também pra caramba, né? E via oral, por exemplo, também não vai fazer um efeito rápido, enfim. Então, tem limitações aí também. Na hipertensão pulmonar, né, hipertensão arterial pulmonar, sempre quando a gente fala de hipertensão arterial, todo mundo já associa com hipertensão arterial sistêmica, né? A gente tem que pensar que a gente tem basicamente duas circulações em série, né? A circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Na hipertensão pulmonar, a gente tem alguns aqui, tanto preparação sintética quanto análogo da prostacyclina, né? Então tem o epoprostenol, como eu já falei para vocês, né, que é um tratamento que estava em estudo aí na época que eu estava fazendo medicina, há algum tempo atrás, que era exatamente para tratar lá a hipertensão pulmonar, né? Então tentar fazer uma vasodilatação dos vasos pulmonares, todos basicamente, mas principalmente dos vasos pulmonares, e reduzir essa pressão arterial pulmonar, né? Mas tem o Eloprost, enfim, tem vários outros análogos aí, ou preparações sistêmicas de prostacyclina e outras prostaglandinas, né? Glaucoma, vocês vão ver na oftalmo, que tem 1 milhão de medicações de fármacos que vai ser usado para 1 milhão de coisas, né? E, como eu falei para vocês, os derivados da PGF2-alfa, né? Principalmente o latanoprost, é usado lá para poder tratar glaucoma, né, de ângulo aberto, né? Vocês vão ter essa aula aí mais para frente, né? Então, tem aqui algumas apresentações, eu sempre boto essas apresentações dos nomes comerciais mais comuns, geralmente de referência. Eu tento colocar os de referência aqui, e tem esse Rzinho aqui do lado, tá? Mas quando não tem, aí eu boto os que são muito mais usados, similares, né? Os genéricos, né? Isso daqui é um site que eu uso muito, que é o Consulta Remédios, que ele mostra tudo que é nome comercial do fármaco, mostra preço, mostra um monte de coisa. É muito útil para você ver se o seu paciente vai conseguir fazer aquele tratamento ou não, né? Então, isso também influencia bastante, tá? E aí é que vocês têm os nomes comerciais que eu acho os mais comuns, né? Que eu ouço mais aí, né? Que vocês vão ver na clínica, tá? E isso tudo que eu falei para vocês de ação das prostaglandinas, né? Dos prostanoides em geral, eles vão ser para a gente usar, na maioria das vezes, não só os análogos da prostaglandina, como a gente já viu ali agora, mas também como a gente bloquear eles, né? A gente já viu agora como estimular, né, lá com os análogos, e aí agora a gente vai ver como bloquear, né? E para isso, geralmente vai ser por alguma reação inflamatória, né? Então, a reação inflamatória, ela cursa aqui com esses quatro sintomas principais, né? Sinais e sintomas principais, que são os 4 OR, né? É dor, calor, rubor e tumor. Ou seja, dor não tem outro termo, né? Calor, rubor é aquela vermelhidão, né? E o tumor é o crescimento, o inchaço, né? E, enfim, a gente vai ver que sempre na reação inflamatória completa vai ter aí um edema, que geralmente vai ser bastante importante, né? Que nem a gente está vendo nessa imagem daqui, 2 pés, o pé esquerdo da pessoa está com uma reação inflamatória enorme ali, né? Então você compara com o pé direito e vê que é um troço que está limitado ali ao pé esquerdo, tá? Então enfim, alguma reação inflamatória muito grande ali, tá? E aí, essas reações inflamatórias, elas são feitas só por prostaglandinas? Não, né? Já falei isso para vocês. Primeiro a gente vai ter aqui alguma coisa que vai induzir, né? Então você tem aqui uma lesão, né? Uma partícula, alguma coisa assim, né? Tanto externamente quanto internamente, né? A gente pode ter indutores externos e indutores internos, né? Então, uma injúria isquêmica, por exemplo, uma isquemia, ela vai gerar uma reação inflamatória importante, tá? Então, necrose, enfim, tem um monte de processos patológicos que vão gerar reações inflamatórias assim, bastante importantes, né? E aí a gente vai ter alguns sensores, né, que são células que vão estar ali na periferia, que vão sentir isso e vão sinalizar já com alguns marcadores, né? E aí
a gente vai ter lá os nossos mediadores, né? Inicialmente, a gente vai ter aqui as citocinas, né? Então, o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, 6, enfim, são os principais, mas tem vários outros, né? Algumas outras altacoides, né? Vai ter algumas aminas, né? Vai ter lá serotonina, histamina, enfim, bradicimina, vai ter vários altacoides que vão estar ali também. Prostaglandinas e leucotrienos vão ser também mediadores, né? Que vão promover essa inflamação, né? E vão ter vários peptídeos vasoativos, né? Que poderiam estar aqui, são mediadores também, né? Que eu já falei de alguns, vai ser bradicimina, por exemplo, né? A substância P, enfim. E aí, isso vai sinalizar lá para os nossos efetores, né? Que aí vão ser quem? Vão ser lá as plaquetas, os leucócitos, tudo aquilo que eu já mostrei para vocês de ação aqui, né? Então, é essa cascata aqui que vai ser a cascata da inflamação, né? O mecanismo da inflamação, que a gente geralmente bloqueia aqui, né? Mas a gente pode bloquear aqui também, a gente pode bloquear aqui também, a gente pode bloquear em alguns lugares diferentes, como a gente vai ver ao longo aí do curso, tá? Isso aqui é um desenhozinho que eu acho bastante interessante, né? Mostrando especificamente os passos ali, né? Quando você tem uma lesão aqui está mostrando uma lesão da pele, né? Então, você tem uma lesão da pele com uns bacilos aqui, umas bactérias que estão entrando aqui, né? Então, isso daí é um estímulo inflamatório importante pra caramba, né? Aí você tem a lesão, aí você tem lá os sensores, né, que vão chegar, vão ver o que está acontecendo aqui e sinalizar para poder trazer células de defesa, por exemplo. Então, a gente está vendo aqui um neutrófilo com diapedese aqui, né, passando pela parede vascular, né, chegando aqui no interstício, e aí vai liberar a sua substância, vai fazer as ações que ele precisa fazer ali, né, vai coordenar lá a defesa dos macrófagos, por exemplo. Enfim, vai fazer todo o necessário para poder combater aquela lesão e, nesse caso aqui, aquela infecção também, tá? A dor, ela é um processo fisiológico normal, necessário. A gente tem que sentir dor, tanto que tem algumas raras situações aí que a pessoa não sente dor, que a expectativa de vida é bem mais baixa do que a população normal, vamos dizer assim, né? Porque a dor é um processo que mostra pra gente que tem alguma coisa errada, faz com que a gente proteja o nosso corpo daquela agressão, tá? Então, a dor ela vai ser muito importante. Prostaglandina E2 e I2, né? Elas vão reduzir o limiar da dor lá nos nociceptores, ou seja, lá na periferia, nos órgãos sensores ali de dor, né? A gente vai ter uma redução desse limiar pelas prostaglandinas E2 e prostaglandina I2, tá? Então, esse vai ser um dos nossos principais locais ali de ação dos anti-inflamatórios, inibir essa ação aqui da PGA2 e PGI2 lá nas terminações nervosas, tá? Nos nossos sensores de dor. Pode ter, isso aqui é chamado de sensibilização periférica, tá? Que é a sensação lá na periferia, lá onde está acontecendo aquela dor. Mas tem também um outro mecanismo possível, que é a sensibilização central, que é o quê? Que é as prostaglandinas, prostaglandina E2 principalmente, e talvez também D2, F2-alfas e I2, que vão fazer essa sensibilização nas conexões dos neurônios lá no sistema nervoso central, tá? Ou então no sistema nervoso periférico, nos gânglios, por exemplo, né? Que isso pode acontecer também, tá? Mas tudo a gente chama de sensibilização central, tá? Porque não está lá no local onde a dor está iniciando, está na transmissão daquela dor para o nosso encéfalo, tá? Isso vai ser muito importante também. Mas o principal mecanismo vai ser aqui a sensibilização periférica, tá? A febre, né? Então, a gente viu dor, agora a gente está vendo febre, né? Febre, basicamente, é uma alteração da temperatura do corpo, né? Que é controlada lá pelo hipotálamo, que vai ser geralmente uma resposta a alguma agressão, né? Seja a uma lesão tecidual, seja a uma infecção, que vai estar causando lesão tecidual, seja uma inflamação, né?
seja uma rejeição de um enxerto, por exemplo, seja de uma malignidade, um câncer. Então, pessoas com câncer sem infecção podem ter febre. Tá? E aí, inicialmente, a gente vai ter lá interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, interferon. A gente vai ter uma série de mediadores de febre iniciais, né? E os tardios, o principal é a prostaglandina E2. Né? Como é que descobriram isso? Injetaram lá a prostaglandina E2 no hipotálamo de ratos, né? E aí viram que a temperatura sobe, tá? Então viram assim um efeito direto da prostaglandina E2 no controle da temperatura corporal, tá? E aí esse é quando a febre ela está muito intensa, quando ela está debilitando a pessoa, esse é aquele que a gente quer parar, né? Lembrando que também que febre é uma reação normal do organismo, tá, gente? Então, assim, a gente não quer tratar toda a febre. Né? Ah, não, a pessoa está lá com 37,8. Está bem, sentindo nada, só está com a temperatura um pouquinho mais elevada. Né? Vamos tratar essa febre? Não. Na maioria das vezes a gente deixa ali. Tá? Não, está com 37,8, mas perdeu o apetite, tá, enfim, com outras, aí sim a gente trata. Né? Então, isso vocês vão ver muito, principalmente em pediatria, né? Que as pessoas adoram tratar uma febre sem motivo. Né? Então, a gente trata a febre quando tem motivo para tratar. E vamos fazer um intervalinho para começar a entrar nos anti-inflamatórios mesmo. Né? Um intervalinho de 10 minutos, tá? Então, são 15 minutos. São 10 e 15, 10 e meia, a gente volta sem falta aqui, tá? 10 e meia, pessoal, sem falta, hein?